O STF está mesmo contra o Senado Federal? O Senado Federal está contra o STF? Tudo o que aconteceu nestes últimos dias, o que de fato está por trás destes interesses que talvez a gente não consiga enxergar? Será que o STF deveria mesmo se pronunciar da forma como se pronunciou? Vamos ver aqui o que aconteceu esta semana a respeito do que foi votado no Senado. O Senado votou uma PEC que limita as decisões monocráticas, ou seja, um membro só do Supremo Tribunal Federal não tem autonomia para decidir ou mudar algo que foi feito no Senado. Mas a reação do STF foi esta que você vai ver agora. Nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal é alvo de propostas de mudanças legislativas que, na visão da Corte, não são necessárias e não contribuem para a institucionalidade do país, cabe fazer algumas reflexões. O desenho institucional traçado na Constituição para o Supremo Tribunal Federal tem algumas singularidades relevantes. A Constituição brasileira, como toda Constituição democrática, organiza o Estado, reparte a competência dos poderes e define os direitos fundamentais do povo. Nesse espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Você acabou de ver a manifestação do presidente da Suprema Corte. Agora nós vamos ver a manifestação de outro ministro. E depois você volta aqui para a gente entender um pouquinho mais deste quebra-cabeça. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Agora que já ouvimos a fala do presidente do STF e também do ministro Gilmar Mendes, que disse que a corte não vai se acovardar, vamos ver como é que isso soou nos ouvidos dele, que liderou esse processo da PEC, que traz a limitação dos poderes aí do ministro do STF, daqueles poderes monocráticos, das decisões monocráticas, ou seja, da decisão de um único ministro poder alterar aquilo que foi construído, foi votado e aprovado lá pelo Congresso Nacional. Vamos ouvir atentamente a fala dele e depois voltamos aqui para fechar o nosso entendimento. Quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre
sempre propugnei por isso. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. Ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Depois que ouvimos aqui a fala do STF através do ministro Barroso, Gilmar Mendes, que disse que não vai se acovardar, e depois a resposta e a dureza da forma pela qual o Pacheco, que é o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, respondeu dizendo que, olha, tome cuidado, não é bem assim que vocês estão pensando. Mas por trás de tudo isso, será que existem interesses políticos? Nós só saberemos depois, com o avançar dos fatos. O fato concreto que nós temos agora é uma briga entre o STF e o Senado Federal. Será que ela vai se expandir para a Câmara dos Deputados? Será que o Lira vai enfrentar também com o Senado Federal para mostrar ao STF que cada um deve ficar no seu campo de atuação? Será que o STF não invadiu de fato os aspectos políticos, onde nós vimos aí nos últimos tempos ministros se pronunciando de forma política e até mesmo partidária, ministros dizendo, olha, o PT está com o presidente aí graças ao STF. Será que esta fala não é uma fala política? Será que o STF também não exorbitou o seu papel? Será que o STF não vem deixando alguns ministros com excesso de poder e tomada de decisão individual, não agindo de forma coletiva? Por que nós não conseguimos enxergar os demais ministros sobressaindo? Será que nós temos aqui a concordância dos demais ministros que não estão aparecendo na imprensa para demonstrar o seu ponto de vista? Vamos aguardar qual será o próximo encaminhamento, mas o Senado Federal já deu um recado que tem mais coisas por aí, como, por exemplo, a possibilidade da determinação de uma redução do tempo de permanência de cada ministro no STF. O que você acha de tudo isso? Você achou que este conteúdo aqui, ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.